estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilário, programa produzido pela STZ TV UHF Canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilario.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe Brasilário, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilario.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação e a alegria de termos de volta Manuel Ortolan, engenheiro agrônomo e presidente da Cana Oeste, Associação dos Produtores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo, e também diretor do sistema Copercana-Cocred. Doutor Manuel, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouco mais com você e atualizar um pouquinho aí como é que está a safra que nós estamos enfrentando. Nós já temos hoje uma perspectiva um pouquinho melhor de preços, não é? É isso. Primeiro, uma satisfação poder mais uma vez estar com você, poder conversar um pouquinho sobre a nossa associação, sobre o andamento da safra. É uma safra começou um pouco diferente, né? De uma forma bastante ágil, digamos, com processamento acelerado em função de um tempo que vinha razoavelmente seco e com os bons preços, então a safra começou um pouco mais cedo e vinha bem acelerada. Aí tivemos aquela sequência na primeira quinzena de junho, né? Uma sequência aí de praticamente 12 dias chovendo todo dia, então a safra ficou parada não no Centro-Sul inteiro, mas em grande parte do Centro-Sul, mas principalmente no estado de São Paulo. E com isso perdeu um pouco do ritmo. Quando essa chuva parou no início de julho, o tempo secou de vez, né? Então, uma vez que foi retomado, agora a safra está acelerada, digamos, outra vez aí. Então, com isso, nós tivemos o quê? Como um processo onde a produtividade esse ano, não por causa especificamente dessa chuva, mas de como veio da safra passada até agora, uma produtividade que deve ser boa, né? Melhor talvez que a do ano passado. E a maturação começou bem. Depois, com a chuva, ela é natural, né? Choveu bastante, praticamente 12 dias, com um volume de precipitação elevado. E com isso a maturação voltou um pouco, perdeu um pouco de espaço, ela diminuiu. Passado isso, como a chuva cessou de vez até agora, nós recuperamos essa maturação. Então, hoje a cana está, vamos dizer assim, boa para a colheita. Os preços estão se mantendo em bons patamares, então está remunerando bem e creio que nós vamos ter uma boa safra. Um dos termômetros do ânimo dos produtores, ou da crença dos produtores de cana da nossa região, tem sido Agronegócios Copercana, uma empresa, uma feira, um evento que se consolidou já há vários anos, aí vem crescendo a cada ano. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de dias antes da feira, entrevistar o presidente da Copercana, Toninho Toniello, e ele mostrou o otimismo dele. Qual é a leitura que você, como também diretor da Copercana e da Cocred, faz do movimento e do agronegócio? Da posição dos produtores, da crença dos produtores? Mudou alguma coisa? Não, mudou, sem dúvida nenhuma que é outro estado de espírito, né? O ânimo está melhor, o pessoal está mais animado. E se você falava do momento da feira, praticamente as condições são as mesmas hoje, né? A gente tem uma conjunção de fatores aí, quer dizer, tanto soja como milho, como amendoim, né? Que são culturas da nossa região aqui que estão junto com a cana-de-açúcar, ou mesmo produtores de cana que plantam soja, amendoim, milho fora da região aqui. Os preços dessas commodities estavam bons, né? Elevados em relação ao normal, digamos assim. Subiram bem. E o preço da cana também estava bom. Mas não é só o fato do preço naquele momento estar bom. Quer dizer, a gente já vem dizendo da perspectiva
de bons preços para essa safra e talvez aí mais 2 safras, né? O mercado do açúcar, principalmente, ele é cíclico, né? Então tem um período entre 7 anos mais ou menos, sobe, depois desce, depois sobe de novo e vai alternando. Então nós estamos entrando num ciclo de, vamos dizer assim, onde os preços... Virtuoso, os preços são ascendentes. E por outro lado, o dólar também abaixou um pouco, né? Se comparar com janeiro, lá chegamos a 4,20. Então o dólar caiu, com isso o preço dos fertilizantes, do defensivo também caiu. Soma-se a isso a missão da cooperativa, que é de proporcionar com essa feira um volume grande de negócios, e aí você consegue um preço melhor ainda para os produtores. Então isso tudo favoreceu a movimentação da feira. Os produtores compraram, sem dúvida nenhuma foi o melhor resultado nosso de todos os anos, né? Superando inclusive a expectativa que nós tínhamos em relação ao ano, já sabendo desses fatores aí que nos favoreciam, né? A nós não, favoreciam a todos, né? A gente esperava um movimento bom, mas realmente conseguimos superar um pouco a nossa expectativa. Foi bom para todo mundo, as empresas venderam mais e com isso estão satisfeitas, né? O produtor foi lá, teve um preço melhor do que esperava e com isso também comprou e para ele é bom, né? E a cooperativa cumpriu com a sua missão, que é realizar isso. A gente fala muito que precisa reduzir custo, né? Mas reduzir custo, a gente sempre salienta, não é reduzir aquilo que você precisa fazer, né? Então, precisa controlar a erva, precisa, no plantio, tomar os cuidados todos. O que a gente precisa trabalhar quando fala em redução do custo é em cima de gestão. Então, por exemplo, comprar bem é um bom negócio, é um caminho para você reduzir custo. E a feira, sem dúvida nenhuma, cumpriu com esse papel. Nós nos conhecemos, eu como jornalista tenho a honra de ter trabalhado com você e ter lhe acompanhado em alguns momentos importantes da sua carreira, e nós nos conhecemos num momento de crise que foi em 99, um momento muito difícil, e isso quebra até um pouquinho o paradigma, quando se fala que na cana são ciclos de 5 anos, né? 6, 7 anos. 7 anos, mas 7 anos tudo bem. Esse último ciclo aí, ele começou em 2008. E eu recordo que de lá para cá, a cada vez que eu entrevistava você, embora você seja um otimista mais realista do que um otimista pessimista, né? Se é que possa existir um otimista pessimista, mas você sempre com muita propriedade, com muito conhecimento e com muita responsabilidade você mostrava as dificuldades que a cadeia produtiva vinha passando e os efeitos dessa crise junto ao fornecedor de cana, que é um dos elos mais fracos. Talvez seja até o elo mais fraco, porque o fornecedor de cana é um agricultor familiar, embora o estatuto do governo federal não aceite dessa forma, mas ele é um sujeito que trabalha com os filhos, com a mulher, com a família como um todo, e ele põe todo o patrimônio dele, muitas vezes patrimônio herdado, construído com muito sacrifício, ele põe em risco para poder produzir. E esses prejuízos que eu lembro de várias entrevistas que você dizia, nós estamos entregando cana hoje no vermelho, mas não estamos deixando de entregar. Houve momentos também que a gente discutia que as usinas estavam entregando etanol com prejuízo, mas para não deixar de desabastecer o mercado. Eu faço essa introdução para lhe perguntar o seguinte: qual é, na sua opinião, a grande lição que esta crise que se instituiu no país, com o apoio do governo federal ao pré-sal, desconsiderando tudo que havia sido feito a favor dos biocombustíveis? Qual é a grande lição que essa crise trouxe à cadeia produtiva e à opinião pública, ao cidadão brasileiro também? Bem, o que a gente vê é que aqueles produtores que sempre cuidaram bem das suas lavouras, né, acabaram superando a crise e saindo dela, vamos dizer assim, com essa vantagem, né, porque o que era essa crise? Eram preços, né, que não remuneravam, somados a uma
produtividade baixa. Foi uma sequência de anos aí, que em função de condições climáticas não favoreceram. Então, muita gente deixou de, talvez até a gente não pode culpar por falta de recurso, né? Não pôde fazer aquilo que gostaria, né? E outros foram tendo as reservas que tinham, acabaram queimando essas reservas, mas deu para fazer e manter bem a lavoura. Então, quando o preço melhorou, sem dúvida nenhuma que esses que tiveram a oportunidade de cuidar bem das suas lavouras, acabam então, vamos dizer assim, ganhando nesse momento, enquanto os outros, muitos ficaram pelo caminho exatamente porque não puderam fazer isso, né? Mas eu acho que duas coisas aí são marcantes. Uma, que é a necessidade da união. Quer dizer, se os produtores, as entidades, né, trabalhassem mais próximas, e isso a gente sempre vem tentando ao longo dos anos, né, com certeza nós teríamos resultados melhores, poderíamos evitar muitas coisas. Mas isso é história de todo o tempo, de toda hora, mas foi algo que ficou evidente numa crise brutal como essa que a gente passou. E aí você sai tentando, né, buscar um, buscar o outro para somar a força, mas é isso que eu acho que é importante, a gente saber que houve a dificuldade, saber que nós estávamos dispersos, que se a gente tivesse mais fortalecidos, né, em função de estar trabalhando junto, porque não é porque um é industrial, o outro é produtor, que você tem que estar separado. O negócio, no fundo, nós precisamos de preço de açúcar, de preço de etanol e de produção para todo mundo estar satisfeito. Então, as entidades precisam estar próximas, né? E aí não são só as entidades do negócio, mas também são entidades como a OCB, como o CESP, como a Sociedade Rural Brasileira, enfim. Quem está hoje no piloto de cada uma dessas entidades, né? Aí você tem Orplana, você tem Única, você tem lá no norte tem também a entidade deles, enfim. Eu acho que esse é um ponto que merece atenção nossa, que agora que melhorou, é hora de, então, vamos consolidar isso, né? Vamos consolidar. Tem uma questão que é importante também, Ortula, que o Brasilagro fez um evento em fevereiro de 2008, aqui no Teatro Municipal de Sertãozinho, e à época o Ismael Perina Júnior, ele fez um alerta muito importante. Eu queria que você comentasse a importância desse alerta dele para nós chegarmos aos dias de hoje, que já se prenuncia aí um novo ciclo para a cana-de-açúcar, ou a consolidação de um novo ciclo, como já está sendo comentado. O que disse Ismael Perina Júnior? 2008, nós estávamos começando da crise de 2007, nenhuma indústria de bens de capital recebendo novas consultas sequer de preços, quem diria de encomendas. Nós tivemos a crise internacional, a crise que começou nos Estados Unidos, a crise imobiliária, que se espalhou pelo mundo todo, que era a marolinha que ia atingir o Brasil, né? Que nem disse o ex-presidente Lula. Mas o Ismael Perina Júnior chamou a atenção do seguinte: a importância das cooperativas e das cooperativas de crédito atuando ao lado do produtor. Dá para se imaginar que a situação dos produtores de cana hoje seria a mesma se nós não tivéssemos as cooperativas de crédito e as cooperativas trabalhando e atuando da maneira responsável como tem atuado? De forma alguma. Eu acho que um dos fatores que ajudou a superar a crise, sem dúvida nenhuma, foi principalmente as cooperativas de crédito, né? Mas também a cooperativa de produção, a cooperativa agrícola, porque no sistema crédito, a cooperativa, a Cocred, né, nasceu dos produtores de cana. Hoje não, hoje o leque é aberto, várias categorias aí participam e a gente vai estar já aí como livre admissão, né? A exemplo de todas as outras cooperativas. Houve recentemente uma mudança na legislação, então a gente vai caminhar para isso. Mas
você, como a gente nasceu dos produtores de cana, você praticamente conhece quem são esses produtores, né? E aí, não deu para pagar a conta, você prorroga, enfim, faz o que a cooperativa pode e vai até onde dá. Quando você vê que a pessoa ela precisa de um socorro, você fez e ela está correspondendo, a coisa vai em frente, né? Um ou outro aí acaba saindo do trilho, então você corta, ajuda lá para frente. Mas a cooperativa, especialmente aqui no nosso caso, posso assegurar para você que nunca deixou o produtor na mão, né? Nós sempre tivemos ajudando, porque é a finalidade, né? Quando está tudo bom, está tudo bom. Aí é o produtor movimentando o seu recurso todo na cooperativa, ajudando a cooperativa a prosperar. E na hora do aperto, a cooperativa faz isso porque ela conhece mais, né? Quer dizer, ela tem uma identificação com o produtor. Então, essa confiança que existe na palavra, outra, nós temos toda a rede de assistência dos técnicos que estão andando no campo e estão sabendo o que está se passando, tanto da Coopercana como da Cana Oeste, né? Então, isso é um suporte também para falar, caso desse ano passado para esse ano, nós tivemos muitos casos de prorrogação, né? A gente sabe como é que está o mercado, né? Sabe das dificuldades. Então, às vezes é uma indústria que atrasa pagamento, que não faz pagamento, e aí você tem que dar também um apoio para aquele pessoal daquela determinada usina, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que não fosse as cooperativas, as associações, a situação teria sido outra. E aí tem um aspecto psicológico também, Manuel Antolano, que é o seguinte: eu sei e acompanho não apenas os cooperados e associados da Cana Oeste têm acesso a essas informações, a site, a revista Canaveiros, que é uma revista fantástica, talvez um dos grandes ganhos da comunicação do setor sucroenergético tenha sido a revista Canaveiros, pela qualidade da informação que traz. E é uma informação democrática. Quer dizer, ela não é apenas para um determinado grupo de privilegiados, e sim ela é aberta, porque, aliás... Porque deve ser a imprensa, né? Que foi a filosofia que você, com muita competência, implantou, ajudou a viabilizar dentro do sistema. Isso faz com que, na medida em que os seus técnicos, que são pessoas bem informadas, muitíssimo bem preparadas, que os técnicos da própria Bancob Cocred, eles têm informações, quer dizer, na medida que vocês incentivam e dão crédito e dão um aval para o produtor, ele sabe que no contexto do setor as perspectivas são boas. Se não fosse isso, evidentemente que haveria uma orientação dos próprios técnicos e da própria cooperativa de dizendo o seguinte: não invista que a situação não está boa. Hoje, até fruto dessa reestruturação que nós estamos fazendo na Cana Oeste, que já está praticamente com 1 ano em andamento, um dos pontos que nós tínhamos para ser trabalhado é exatamente a comunicação. Então, hoje, por exemplo, nós estamos já utilizando melhor os recursos que a gente tem aí. Por exemplo, nós temos os grupos de WhatsApp aí da diretoria, tem o grupo dos técnicos, né? Tem o grupo da Orplana, né? Tem o grupo do Consecana. Então, e tem os grupos que a gente tem para os diretores, e com isso você vai ampliando e agilizando a informação, né? Então, tem a página da revista, nós estamos no Facebook, né? Tem que usar esses recursos todos que agilizam a informação. Às vezes, até nos surpreende como o site é visitado, as notícias que são publicadas, a velocidade com que isso caminha, né? Eu estava agora num evento lá em São Paulo, foi o Fórum Global Agribusiness Forum, né? E a jornalista estava lá, fez uma materinha lá com umas fotos, daí um pouquinho ela voltou e falou: então, nós sabe quantas vezes já visitaram 700 e poucas pessoas, coisa de pouco tempo, né? Então, esse é um mecanismo que hoje nos ajuda muito, né? O que a gente precisa ter... a informação, que é importante. Pois democratiza.
permite a coisa caminhar rápida. Nós tivemos aí esses problemas com esses frios que teve, a geada, então você tem os agrônomos esparramados aí, no outro dia, onde giou? Então, no instantinho você sabe, giou em Pitangueira, giou em Severina, giou não sei aonde, né? Ou aqui não giou. E a gente vai repassando isso, né? A notícia sai do WhatsApp, vai para o Facebook, e a coisa vai caminhando, né? Vai para o site, né? E tem uma vantagem que eu, como jornalista, tenho que atestar, que não adianta enrolar e não adianta mentir também, né? Claro. Porque você tem, é o que você falou, deu geada, já tem uma foto, a foto está... Já vai com a foto junto, vai tudo junto. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. O país está passando por um momento de muitas dificuldades, talvez menos dificuldades do que até então, enquanto a presidente Dilma estava no poder. Nós vemos aí a todo dia novas notícias, mas tivemos aí na última terça-feira uma demonstração muito importante, que foi a participação do presidente Michel Temer no almoço da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília. Como também a participação do presidente Michel Temer nesse fórum global, dos principais eventos do agronegócio mundial em São Paulo. Há muito tempo não se ouvia falar de presidente da República participando de eventos de agronegócio. Há quantos anos não se via, na última vez sequer a ministra da Agricultura apareceu. Como é que você vê essa mudança aí no comando da política nacional? Bem, a coisa estava de um tal jeito, né, que a gente sempre falava, qualquer mudança só pode ser para melhor, né, não vai conseguir piorar mais, né? Infelizmente, foi uma judiação que fizeram com esse país, mas fizeram, está feito. E acho que essa fase que nós estamos vivendo, que a gente não pode dizer ainda que já mudou, né? Que não mudou, é uma fase que nós estamos com muita expectativa, aguardando ansiosamente que essa questão do impeachment aí se resolva de vez, para que o governo, mesmo que provisório aí, ele possa se efetivar e aí sim começar a mostrar que veio, né? Mas a presença, eu acho assim, porque não foi só o Michel Temer, né? Teve ele, teve o ministro Serra, nós tivemos o governador de São Paulo, tivemos o secretário da Agricultura de São Paulo, tivemos o governador do Mato Grosso, né? Então foi um evento politicamente assim bem concorrido. E o que o presidente passou lá e também foi lá no fórum, né? E creio que agora também no IPA, quer dizer, você estando junto, né, a presença já estimula, já começa a dar um novo ânimo. Quer dizer, se as coisas realmente acontecerem, esse governo sinaliza para nós um caminho bom, né, de estar junto, de poder buscar uma perspectiva melhor para o setor. Que o setor ainda tem essa grande interrogação, né? Quer dizer, o que o governo quer de nós, né? Quer dizer, falta a tal política pública, falta o direcionamento para que o setor possa voltar a empreender, voltar a investir, né? Por enquanto você vai meio como a gente sempre vê, o preço sobe, você dá uma melhoradinha, o preço cai, você dá uma parada e vai desse jeito. Mas precisaria ter uma política pública tanto para a questão da energia elétrica como do etanol, né? Para a gasolina, que interfere na questão do etanol também. Enfim, nós precisaríamos saber o que o governo quer desse setor, que participação nossa ele quer na matriz energética, né? E na matriz dos combustíveis. Talvez estrategicamente o setor esteja dando um avanço muito grande e seguro com a sua aproximação e participação aí nas atividades da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é presidida pelo deputado federal Marcos Montes, vizinho nosso aqui de Uberaba. Nós estivemos em Brasília, fizemos uma entrevista com ele. Por uma coincidência, no mesmo dia havia uma reunião do Fórum Nacional do Setor Sucroenergético, com a participação inclusive do Ismael Perina Júnior, que é o diretor de açúcar e álcool do Ministério da Agricultura. A gente percebeu o pessoal muito bem alinhado, junto com a BAG também, que é o Luiz Carlos Corrêa Carvalho, que além de ser presidente da BAG, também é conselheiro da Única, foi presidente executivo da Única também. E o que a gente percebe é que as ações da cadeia produtiva, dos produtores, elas começam a ser
mais bem direcionadas. Isso que você colocou no começo, eu como profissional de comunicação tenho defendido muito, é o setor desorganizado. E eu sei do seu empenho pessoal, desde que você assumiu, e até antes de você assumir o primeiro seu mandato na frente da Orplana, a Organização dos Plantadores de Cana da região Centro-Sul, você sempre se preocupou em aproximar essa cadeia produtiva. Quer dizer, não tinha o que fazer mais do que foi feito. Mas nós temos que reconhecer hoje, com relação à frente parlamentar, com relação até ao ônus que ficou para todo mundo dessa crise nossa aqui, ações começam a ser tomadas de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais segura, e evidentemente que o próprio presidente da República, no seu novo ministério, estendendo a mão ou se propondo a ouvir as reivindicações e se propondo a desenvolver uma agenda em comum com os produtores, isso já é um grandíssimo avanço. Sem dúvida. E eu acho que nós estamos vivendo, nós enquanto produtores aqui, a gente chama o produtor integrado de cana, né? Nós estamos vivendo, eu acho que uma realidade um pouco diferente. As ações nossas, seja da Orplana, da associação, eram muito centradas em uma, duas pessoas, né? Então era o faz tudo, você tem que estar aqui, você tem que estar lá, você tem que estar em Brasília, você tem que estar em São Paulo. E hoje já há uma consciência grande da formação de um time, né? Quer dizer, não podemos depender de um, dois, nós temos que ser um time. Então nós estamos procurando dividir mais as ações e com isso você marcar a presença com mais frequência e num maior número de fóruns. Por exemplo, é o caso do IPA, né? Instituto Pensar Agro, onde é a frente parlamentar, que a Orplana, nessa última gestão minha aí, nós acabamos nos associando lá. A Única já fazia parte pelas indústrias, mas não tinha representação dos fornecedores. E, de repente, olha, lá é um caminho, né? Então, conseguimos nos filiar à IPA. E, com isso, você tem mais um fórum. Junto com você mencionou agora aí o Fórum Sucroenergético, né? Fórum Nacional Sucroenergético. Nacional Sucroenergético. E está lá as indústrias, mas estão também os produtores, né? A Unida do Nordeste, a Orplana está lá também. Quer dizer, através desse fórum existe a Câmara Setorial. Então, conseguiu-se um acordo lá para que a Câmara tivesse um ano sendo presidida pelo produtor, e foi o Ismael, né? E o ano seguinte pela indústria. Então, a gente vai alternar essa presidência lá. O que significa dizer que você tem um assento lá na Câmara Setorial, mas não é de ir lá assistir, é de estar realmente conduzindo a Câmara, né? E assim a gente tem procurado. Hoje a gente tem aí companheiros do Goiás que estão participando ativamente lá em Brasília também, né? A Orplana organizando os grupos de trabalho. Hoje nós temos o grupo jurídico, tem o grupo de comunicação, né? E a gente começa a ver a coisa andar. O ritmo é outro, o entusiasmo é outro, né? E os resultados também acabam acontecendo, né? É fruto dessa forma participativa de se trabalhar, que a gente trouxe também para a Cana Oeste. Nessa última eleição aí desse ano, eu mudei 60% da diretoria, trazendo produtores que realmente estão na ativa, eles plantam, eles cultivam, eles colhem, né? Então, são pessoas bem preparadas, bem informadas, que só trazem benefício para a entidade, porque aqui é o fórum da discussão, a reunião é para isso, né? Então, a gente se reúne aqui mensalmente e tem sido bastante produtivo, né? Então, são mudanças que a gente vem fazendo. Começamos lá com a reestruturando a Orplana, mas é um processo. Isso aí não é que acabou, não. Nós estamos em andamento. Ainda tem coisas para ser implementadas. Aqui também é a mesma coisa. Nós estamos na linha de implementação, né? Em ambos os casos, tanto lá na Orplana contratou-se um gestor, aqui também, e para você ir organizando melhor a casa e poder fazer frente a essa nova era. Quer dizer, as coisas mudam, as coisas evoluem e as entidades também têm que evoluir,
né? Senão há um descompasso no negócio. Então nós estamos caminhando para uma mudança que está aí, com a mecanização, você precisa de escala. O grande número de pequenos produtores, eu acredito que isso vai mudar, quer dizer, vamos caminhar para os produtores maiores, mais estrutura, que põem a cana lá na usina, que é isso que ela quer, né? E nós temos que prever essa mudança, qual a forma de agir daí para frente e tomar iniciativa e ir mudando. É um processo natural. É um processo natural, não tenha dúvida nenhuma. Você citou o problema da crise. Durante a crise houve falta de organização, de sinergia entre as várias entidades. Você mencionou a falta de políticas públicas, evidentemente, que o governo virou as costas para o setor. Dá para dizer que nós estamos já iniciando um novo ciclo virtuoso da cana-de-açúcar? Eu creio que sim. Vamos dizer assim, os sinais estão aí. Estão aí, mas o que a gente precisa é que se resolva essa questão aí da política, né? Acho que o país hoje, no lado econômico, você vê que você nem tem muito noticiário da parte econômica. A turma está trabalhando quietinha lá, fazendo a parte dela, o barulho está todo em cima da parte política, que tem que acabar isso, né? Todo dia Eduardo Cunha, Dilma, Lula, isso e aqui, tem que acabar esse negócio. Mas já está desgastado, né? Isso, né? Já não dá, pois é. Nem vontade de ler mais nada disso, nem de ouvir, nem de ver. É só vir a página do jornal, não mudou nada, né? Verdade, não mudou nada. O que você acha que seria fundamental para que a gente pudesse consolidar de uma maneira também virtuosa esse ciclo novo que já é prenunciado e já começa a ser sentido pelos produtores? Vamos imaginar 2017, 2018, mas vamos imaginar 2020 também, 30. O que precisaria ser feito? Eu acho que era importante o setor como um todo, né? Ele ter bem claro, assim, o que precisa, né? E marco regulatório. Isso, e de uma maneira coordenada e buscar isso, eu digo assim, com mais força, quando eu falo, é o setor, né? E buscar isso junto aos novos governantes, porque está começando a aparecer, né? Um governo que está buscando pessoas, digamos assim, que, na minha maneira de ver, pessoas melhor preparadas para ocupar as funções, né? Então, quando você vê hoje o ministro da Agricultura, claro que nós tivemos ministros excelentes para trás, mas dentro de um governo que não ajudava, então não faz milagre, né? Quando você tem uma pessoa preparada, capacitada e um governo que ajuda, aí a coisa anda, né? Não adianta você ter um ministro ruim e um governo bom, ou um governo ruim e um ministro bom, que nós assistimos esse filme aí, né? Sabemos o resultado. Sabemos o resultado disso. Então eu acho que é isso, quer dizer, é trabalhar para que, junto àquilo que compete a nós, é ajudar nesse processo de construção, né? Pois o ministro, quem que vai ser o secretário executivo, quem vai estar lá junto, né? A gente precisa estar lá de uma maneira mais coordenada, trabalhando isso, né? E não continuar, um fala uma coisa, outro fala outra, né? E essa questão também de colocar... Eu acho que essa é a hora boa, né? Certo. Quer dizer, está caminhando a mudança, né? Está caminhando. Ontem tivemos, de certa forma, também na minha visão, um resultado bom na eleição do presidente da Câmara. Por quê? Porque está junto com o governo, né? É melhor para tocar, para ajudar a sair dessa confusão que está aí, né? Eu acho que você começou a ajustar as coisas, né? Então, acho que é por aí, o rumo é esse, quer dizer, é hora de nos organizarmos melhor para buscar aquilo que a gente quer, né? Para a dona de casa de Sertãozinho, da nossa região toda, a região de Piracicaba, enfim, das regiões produtoras que compõem a nossa fronteira agrícola da cana-de-açúcar, você acha que os resultados dessa mudança, desse novo ciclo, demoram quanto tempo para aparecer?
Sei que é difícil ter um prognóstico, mas a experiência dá para indicar alguma coisa. Eu acredito que se houver a mudança do governo realmente agora, né, nós podemos aí em uns 2 anos aí resolver, porque é tomada de decisão política, né? O que precisa ver as pessoas nos seus lugares, isso aí acalmou o mar, então vamos buscar aquilo que a gente pretende, né? Hoje a gente está vivendo aí, hoje não, né? Nos últimos tempos aí, meio que de solavanco, né? Uma hora o preço está lá em cima, uma hora o preço está lá embaixo, é desemprego, né? Então tudo isso afeta a comunidade como um todo de uma forma negativa. A coisa já resolveu? Não, a gente continua tendo desemprego, a economia continua com os índices aí regredindo, né? Piorando, mas já há pelo menos assim, uma perspectiva de que vai mudar, né? Eu acho que isso é importante. Deixou de piorar, né? Vamos dizer isso, deixou de piorar. Mas é o que você falou, aquele que quer um negócio novo, um investimento, por exemplo, no setor, né? Ele ainda não tem o problema dele resolvido. Não tem. Melhorou o preço. Sim. Até aí tudo bem, posso dar uma melhoradinha aqui no equipamento, fazer uma reforminha ali, mas não vou fazer uma usina nova, né? Eu não vou dobrar minha capacidade de produção. Ainda continua faltando essa coisa, né? Mas uma notícia boa é que a indústria de base, segundo o Paulo Galo, presidente do CEIS-IBR, Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, e de vários outros empresários com os quais a gente tem conversado, a nossa indústria de base vem recebendo já há um bom período aí consultas, não encomendas, mas consultas, que é o primeiro passo para você transformar em encomendas e transformar em produção. E eu acho que até vislumbrando essa mudança, né? Que as coisas devem acontecer. Na verdade, a partir de, acho que foi 28 de setembro, se não me engano, do ano passado, que a gente teve um aumento aí nos combustíveis, e a partir daí os preços começaram a melhorar, melhorou o preço do açúcar, melhorou o preço do álcool, e o setor veio, o clima também começou a ajudar, né? Tanto é que a gente está tendo uma safra esse ano melhor, e devemos ter a safra que vem melhor ainda, porque até agora foi muito bem. Então, essas coisas positivas que vão acontecendo vão ajudando o setor. Se o preço melhorou, existe uma perspectiva aí de 2, 3 safras de preços melhores, né? O mercado está nos ajudando. É claro que isso é o que eu falei para você, uma reforminha aqui, uma mudancinha ali, a gente vai fazer. E isso já está sinalizando, né? Aqui acho que já parou de desempregar e está começando a trazer gente de volta, de uma maneira bem tímida ainda, mas está. É esse o sinal que nós estamos tendo aí. Mas isso é reflexo dessa situação de preço de hoje, né? Agora, grandes investimentos, pode ter certeza que não vai acontecer, vai demorar mais para clarear o rumo, né? Perfeito. Manuel Ortona, muito obrigado pela conversa, não é entrevista, quando nós estamos juntos, nós conversamos, trocamos um pouquinho de experiência, e é importante você ter essa sua visão, não é otimista, não é um alarde, não, ao contrário, né? Porque você, naturalmente, você sempre foi muito conservador nos seus prognósticos. Mas a gente fica feliz, o telespectador com certeza mais ainda, de saber que nós estamos partindo para um processo de melhoria da situação do setor sucroenergético. É isso, e com muita fé que a questão política se resolva o quanto antes. Perfeito. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos também. Voltamos na próxima semana com um novo entrevistado do TV Brasilário. Até lá.